estão bem? Sim. Tudo tranquilo? Sim. Oi, tranquilo? Sim. Se ocuparam com o tema na semana? Sim. E qual é que nós vamos... Em Juízes 14. Ou é 16. Juízes 16. Juízes 16, que fala a respeito de quem? Sansão. De Sansão. E nós conhecemos a história de Sansão. E nós cantamos também no inário que Sansão era o quê? O menino nazireu. E ele foi separado para fazer o quê? Os filisteus. Separado dos filisteus, velho? Não. Não. Então o que foi então? Davi? Separado para o Senhor. Separado para o Senhor com um propósito. Um propósito santo. E nós aprendemos que Nazireu, ele tinha algumas características, né? Quais as características desse homem Nazireu, esse que se separava? Davi? Ele não podia tocar em corpo morto. O que mais, Lara? A vinha, né? Lídia? Que ele matou um leão, que ele foi de volta pra casa e achou uma colmeia dentro da boca do leão. É, né? Eric? Não podia cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo. É isso, Thiago? Quer falar? O que quer falar? Você encontrou uma mulher. Ah, ele encontrou uma mulher também, né? E nós vamos, já que se alguns se detiveram no tema, em Juízes, capítulo 16, nós vamos não ler todo o texto, e é 31 versículos, mas talvez eu vou ler para nos inteirar. Mas antes de entrar no texto, então Nazireu é alguém separado, né? Alguém se separou, fez um voto, então ele está consagrado a Deus, consagrado ao Senhor, em todo o tempo da sua vida. Quem podemos dizer assim que é o verdadeiro Nazireu? Quem podemos dizer? Ágata, quem será que é o verdadeiro Nazireu? Jesus. O Senhor Jesus? Né? O Senhor Jesus. Podemos dizer isso dele? O que os irmãos acham? As irmãs? Ele se consagrou, isso, Marisa? Sim, né? Nós lemos um versículo hoje de manhã, né? Nosso irmão Lúcio leu uma passagem. É interessante, né? Alguém lembra? E Mateus. Mateus? 26 e versículo 26. Mateus 26, versículo 26. Só que nós vamos ler o 28 e o 29, tá? Só para... Diz lá em Mateus capítulo 26 e 28, diz: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu digo-vos que desde agora, o Senhor Jesus está dizendo, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Interessante, né? É o Senhor Jesus que está falando. Então ele disse que não beberei desse fruto da vide. Então ele está ainda nesse, podemos dizer, nesse voto de Nazireu, como um verdadeiro Nazireu, até que ele beba novo no reino do meu Pai. Então o vinho, ele tem, nas escrituras, ele fala de alegria. Viu, crianças? Ele fala de alegria. Eu vou ter alegria na hora que eu tô alegre. Isso, alegria quando está alegre, né, Agatha? Então o Senhor Jesus, ele, como verdadeiro Nazireu, ele não pôde se alegrar com o seu povo, embora vários momentos na sua vida ele se regozijou, teve grande júbilo. Encontramos algumas expressões no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas ele não pôde se alegrar com o seu povo.
até que ele beba novo. Nós temos um versículo em Sofonias, eu deixei separado aqui, no Antigo Testamento, em Sofonias, capítulo 13, versículo 17. É interessante ler em casa o versículo 14 até o 20, tá? De Sofonias, capítulo 13. Mas eu quero só frisar o 17, que diz: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E isso está falando a respeito do seu reinado milenar. Quando ele vier a reinar, até que ele beba, mas ele não vai pegar o cálice e beber literalmente. Ele vai ter alegria com o seu povo quando ele retornar, porque ali ainda não estava a igreja, quando ele estabeleceu a transição da ceia do Senhor, estava ali um povo, os seus discípulos judeus. Então ele disse, que eu beba novo convosco. Então, fazendo menção do seu reinado milenar, quando ele voltar para reinar, então ele vai poder ter alegria com os seus. Mas nesse período ainda, ele como um verdadeiro nazireu, ainda ele não pode, então, desfrutar dessa alegria, então, consagrado e separado para Deus. Uma pequena pincelada naquele versículo que foi lido hoje de manhã, e para nós ver que o Senhor Jesus, ele de fato é o verdadeiro nazireu, aquele que se separou para Deus. Vamos entrar no nosso texto? Em Juízes 16. Vocês estão em Juízes 16? Dê para mim aí, Davi. Até o versículo 13 do capítulo 16 do livro de Juízes. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espinhas à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as umbeias. E juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levantou-as para cima, até o cume do monte que estava defronte de Hebron. Interessante, né? Nós já temos pensado que Sansão, ele guiava segundo os seus... Luca. Anos. Eles vão seguir seus anos. Seus anos? Ou seus olhos? Olhos. Lídia. Seus olhos. Seus olhos, é isso, Luca? Está se escondendo ali atrás da Jéssica, mas eu estou te vendo. É isso, Lara? Segundo os seus olhos, ele se guiava, né? Segundo o que ele via. E nós temos aprendido que isso não é bom. Isso é bom, Eric? Sim. Sim? Sim o quê? Não. Não o quê, então? Não é bom. Não é bom o quê? Não vai seguir? Lídia, Ele está seguindo seus próprios caminhos, mas não está seguindo os próprios caminhos de Deus. ele está seguindo os seus próprios caminhos, mas os caminhos de Deus, porque ele seguia pelos seus olhos. Fazia coisa que era reta aos seus olhos. É isso, Thiago? Sim. E o que nós temos no primeiro versículo que o Davi leu? Hein? O que diz ali? E foi Sansão a fora. E viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Então, ele viu uma mulher, né? Então, o seu olhar. O seu olhar estava aonde? Voltado para onde, Eric? Mulher. Para a mulher. E o que a Bíblia, crianças, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos orienta a respeito do nosso olhar? Para onde é que nós devemos olhar? Luca? Para Deus. Para Deus? Para Deus! Ágata? Para Deus? Salomão? Para onde? Para Deus. Mais específico, onde nós encontramos orientações no Novo Testamento, claro, em toda a Bíblia, para onde tem que estar o nosso olhar? Para Deus. Tá?
Deus? Para o nosso Deus. Para o nosso Deus, sim. Quem mais pode ajudar? Lara? Para o nosso Deus, Davi? Para nosso Senhor. Para o nosso Senhor, para o nosso Deus, para o Senhor, Jesus Cristo. para o Senhor Jesus, né? Para Deus, Ele é Deus mesmo. E onde é que eu tenho isso? Lá no céu. Lá no céu está o Senhor Jesus, né, Agatha? E Ele quer que nós olhemos para Ele, né? Olhando para o Senhor Jesus. Olhando para o Senhor Jesus. Também está no nosso coração. Também está no nosso coração. Quando nós cremos nele, tá? Quando eu creio nele, Ele habita aonde, Agatha? Nosso coração. Aonde Ele habita? No nosso coração. No nosso coração. Onde é que diz isso? O olhar. Quem ajuda? Para a mulher. Ô, aí tu me quebra as pernas. Presta atenção, meu filho. Olhando para Jesus, autor e consumador. Olhando para Não Jesus, sei onde está. autor e a olhar para o Senhor Jesus. Olhar 12:2. Lê para nós, Jones. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gosto que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12 2. e 2, né? Olhando para o Senhor Jesus, olhando para Jesus. É interessante, crianças. Se você... Há um tema interessante de casa, entre tantos, tá? Nós sabemos que o livro de Hebreus, ele tem pontos bem difíceis, tá? Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é acesso a todos. Destaque lá as orientações que tem, porque o livro de Hebreus direciona, viu, Eric? Direciona o nosso olhar para o Senhor. Se nós lermos o livro de Hebreus com essa perspectiva, ele sempre vai dizer, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, olhando para Jesus, ele sempre ergue os nossos olhos, ergue a nossa cabeça, direcionando para o Senhor Jesus, que está onde, Agatha? Onde é que está o Senhor Jesus? No céu. Nosso coração e também No céu. no céu. Né? Então, o olhar de Sansão não estava nas coisas, não estava em Deus. Ele viu aquela mulher e desejou essa mulher. Mas a Bíblia nos orienta a olhar para o Senhor Jesus, olhar para o Senhor, olhar para Cristo. Por que eu devo olhar para o Senhor Jesus, Davi? O que tu acha? Porque é o nosso Salvador. É nosso Salvador? Érico, por que eu devo olhar para o Senhor Jesus? Para nós crer. Para nós crer? Clara, por que eu devo olhar para o Senhor? Vai ficar no nosso coraçãozinho. Para ele entrar no nosso coraçãozinho, Clara? Porque ele morreu por nós? Tiago, por que eu devo... Para crer no Senhor? E como é que eu vou olhar o Senhor Jesus? Sabe que o Senhor Jesus está aqui que nem nosso irmão Rafael sentado assim? Ó. Eu estou vendo o Rafa aqui, ó. Como é que eu vejo o Senhor Jesus, Lucas? Como é que eu posso ver o Senhor Jesus? Como é que eu posso imitar as suas pisadas? Como é que eu posso ver as características do Senhor Jesus? Eu vejo as características do Rafa aqui, ó. Ele tá bem magrinho aqui, ó, né? Tá bonitão, cabelo branco, né? Não, mas não é cabelo branco. Esse cabelo branco do teu pai, ó, cabelo velho. Como é que eu vejo? Cabelo preto. Ah, tá, cabelo preto. Tá. Lendo a Bíblia, é isso, Lídia? Lendo a Bíblia, o que mais, César? Quando ele diz olhando para Jesus, em primeiro lugar, quando ele se refere a Jesus, está lembrando da pessoa de Cristo aqui na terra, como ele viveu, como ele se comportou, o que ele ensinou, porque no versículo 3, ele diz assim, ó, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que ele não enfraqueçai desfalecendo em vosso ânimo. Então ele é o exemplo de vida para o qual devemos olhar. Que maravilha! Vocês prestaram atenção, crianças? Quem pode, em resumo, me dizer o que o seu irmão César disse? Prestaram atenção? Interessante, né? A vida do Senhor Jesus. E como ele passou isso? Hein, César? Como? Vivendo, né? Vivendo como homem, verdadeiro homem.
Um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso que, olhando para Jesus, então eu olhando para o Senhor Jesus, eu vou ver a caminhada dele. E onde é que está registrado isso, Luca? Onde é que está registrado a vida do Senhor Jesus? Na Bíblia? Tiago, Na Bíblia. Lídia, Na Bíblia. Eric, Bíblia. a Bíblia. Então eu preciso fazer o quê? Salomão, eu preciso fazer o quê então? Será que eu deixo ela fechada lá e abro só no domingo? Não. Então, qual é o procedimento então? O que eu devo fazer? Até todos os dias. Todos os dias. Tiago, Ver onde o Jesus está. lendo todos os dias e vendo onde o Senhor Jesus está. A orientação da água. César, Na Bíblia, mais especificamente nos Evangelhos. nos evangelhos nós podemos ver a vida, a caminhada do Senhor Jesus. E depois de um certo tempo, né, e orientações, nós vamos ver em toda a Bíblia, nós podemos ver a pessoa do Senhor Jesus, porque foi a orientação a qual ele deu. Né? Então, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, nós vamos ver ele na Bíblia, e era algo que o Sansão estava com o olhar voltado, totalmente oposto a Deus. Ô Eric, tu está tão atento aí e tem me ajudado tanto? O que diz lá no versículo 3? O que Sansão fez? Lá no versículo 3. O que ele fez com a porta da cidade? O que ele fez com as portas da cidade? Abriu, fechou. Abriu e fechou. Não, Não, só fechou. está escrito. Porém, Lara, porém, o Eric vai me dizer. O que ele fez com a porta da cidade, Eric? porém, Sansão sentou-se até a meia-noite. E à Meia-noite. noite se levantou e travou das portas das entradas da cidade, com ambas as Umbreiras. ombreiras e juntamente com a Tranca. tomou ponto. Aí sobre os Segura aí. Botou sobre os seus ombros. Segura aí. Para aí um pouquinho. ombros. Então o que ele fez com a porta da cidade? Arrancou isso, Lídia? E colocou onde? Sobre onde? Onde ele colocou o Thiago? Colocou no ombro. As ombreiras, ele arrancou. Como se ele pegasse aquela porta ali, é claro que as portas daquela época, as portas da cidade eram muito maiores. Então, quando ele fosse aquela porta ali do tio Marco Aurélio, ele arrancasse toda ela, com toda a estrutura dela, ele arrancou e colocou nos seus ombros. Ele era forte ou não era? Sim. Tem que ter força para fazer isso aí, né? Cabelo dele. Tem que ter É, força. tem que ter força, tem que ter força. E quando ele fez isso, na parte final, olha a parte final para mim. E aí, Lucas, do versículo 3. Ele levou elas para onde? De alto aí. É pra ler? Tá. E levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebron. O que é cume? O que é, Johnny? Minha caneta já foi. Foi pro espaço, como diz os outros. Então nós temos um monte, né? Tipo um monte assim. Aqui é o vale, né? E aqui essa parte de cima é o cume. É o ponto mais alto, é isso, Johnny? Essa mar e essas pedras grandes. Thiago, Essas meias. é um ponto mais alto, ele levou lá pra cima. E quando ele chegou lá, ele estava de frente para onde? Hebron. Hebron. Será que quero dizer alguma coisa isso? Hein? Será que esses detalhes da palavra de Deus quer nos falar alguma coisa? Adriano? Eu, na vista assim, é uma Também, não tinha pensado, mas podemos pensar também.
Levado, né? Mas olha só, crianças, que interessante. Nós temos pensado num declínio, numa queda de Sansão, é isso, Lara? Ele ia o que acontecendo no capítulo 14, Lara? Ele ia descendo, né? Descendo, segundo as vistas do seu coração, né? E o Senhor tinha um propósito para a vida dele. Tinha, Luca? Tinha um propósito na vida de Sansão. E ele ia cada vez mais se afastando, se afastando. E Deus quer o quê? Ele quer nos restaurar, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos trazer de volta. E Sansão, pouco a pouco, ele ia quebrando o seu voto de Nazireu. Lembra lá, Davi? O que ele encontrou no caminho que ele matou com as próprias mãos? Leão. E ele pegou o mel onde? Na barriga do leão. E o leão ele estava morto ou estava vivo? Daí estava morto, ele não podia tocar. Não podia tocar por quê? Porque era o voto dele. Era o voto dele. E também disse que ele desceu para uma vinha. O que ele queria fazer no meio da vinha se eram os votos dele? Ele não podia beber o quê, Lara? Bebidas fortes. Ele não estava descendo? Não podemos pensar que ele estava descendo? Estava dando indício? Descendo para casa? Tiago? Ele queria bebidas fortes. Ele queria bebidas fortes. Então, nós estamos vendo... Mas Deus está falando. Deus não fala conosco? Hein, Eric? Como é que Deus fala conosco? Orando. Deus ora, orando por nós? Ou quando nós oramos. Quando nós falamos com Deus, quando nós oramos. E como é que Deus fala conosco? Dentro da Bíblia. Lara? Às vezes através do irmão, tipo, a gente ora e aí às vezes outras pessoas respondem o que a gente já tinha pensado. Sim. E Deus quer fazer isso mesmo. Muitas vezes nós chegamos a uma reunião. Quantas vezes eu entrei numa reunião onde somente Deus sabia da situação e Deus levanta alguém para trazer uma mensagem para nós, né? Porque Ele conhece o coração. Mas Ele também fala conosco através da Bíblia. Tiago? Quando ele lê. Quando Ele lê, quando nós lemos, né? Deus está falando conosco. Sabe que Deus não estava falando quando Ele sobe aquele monte, hein, crianças? Quando sobe aquele monte com aquela porta da cidade, Ele olha Hebron. Será que não era um aviso de Deus? Será que Deus não estava falando com ele? Olha só. Ele levou-os para cima até o cume do monte que está de frente a Hebron. Quem sabe um dever de casa aí? Eu tenho algumas passagens aqui, né? O que fala sobre Hebron? Lembram de Ló? Lembra de Ló? Quem era Ló? O sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão. Para onde Ló foi? Para Sodoma. Para Sodoma. E para onde Abraão ficou? Onde Abraão ficou? Hebron. Hebron. Interessante, né? E o que tinha lá em Hebron em Gênesis 18:1 e também Gênesis 13, se eu não me engano, desculpa. Abraão, lá em Hebron, sabe, crianças? Lá em Hebron, Gênesis 13:18, diz lá no Carvalhais de Manre, que está junto a Hebron, diz que Abraão edificou lá um altar. Tinha um altar lá. E um altar é um local de adoração. Diz que edificou lá um altar. Nós também temos que em Hebron, Deus falou, esse capítulo 18 de Gênesis, versículo 1, Deus falou com Abraão lá. Então Deus se manifestou lá em Hebron. Você falou Gênesis 13 e 18. Gênesis 13 e 18. E também Gênesis 18:1. Que Deus se manifestou também. Se os irmãos me permitem continuar domingo que vem, não sei se tem algum irmão já, eu posso também domingo que vem
O irmão faz e depois eu faço no outro, só para mim poder concluir. Eu não vou conseguir concluir. Hebron. Em Hebron tinha um altar. Em Hebron Deus falou. Mas também Hebron era um lugar de morte. Sabe por quê? Porque lá foi sepultado Abraão. Também foi sepultado lá a sua esposa, Sara. Nós temos isso em capítulo 23 de Gênesis. E quem mais foi sepultado lá, Johnny? Lembra? Sei que o Johnny é um... Cara, todos os irmãos gostam do Antigo Testamento, né? Quem mais, Mauro? Isaac. Quem mais também foi lá? Abraão, Isaac. Então, se foram sepultados lá, foi o fim deles, no sentido que de morte, da morte deles, também Hebron era um lugar de quê? Então, De morte. quem é que falou? Eric? Era um lugar de morte. De onde é que, quando o pai de José mandou olhar os irmãos, de onde é que ele saiu? De Hebron. Vai visitar os seus irmãos, para ver como é que eles estão lá em Gênesis, acho que é 37. Acho que é 37, deixa eu ver. Gênesis 37, versículo 14, ele disse, ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho. Traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Gênesis 37, versículo 14. O que mais tinha lá em Hebron? Onde é que Davi, lá em 2 Samuel, foi coroado rei? Foi reconhecido como rei. Em Hebron. Nós temos um lugar de morte, lugar do fim do eu, do homem, fazendo uma relação com o sepultamento de Sara, de Abraão, o fim do eu. Nós podemos dizer, um início para Israel, um início de um reinado, que foi lá em Hebron, que foi declarado o rei. Davi foi reconhecido, foi declarado bem antes, é claro. Deus o ungiu, mas o povo reconheceu lá em Hebron. Será que não tem algum indício aí para... Claro que foi depois. Hebron também. Essa cidade foi prometida para alguém. Tais. Josué 14, versículo 13. E aí? E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron e Luz. Que maravilha, né? Sabia, ô criança, olha só aqui, sabia que Caleb, ele andou pelo deserto e tinha no seu coração essa cidade? Porque Deus tinha prometido para ele. Sabe que andar um período no deserto com toda dificuldade? Não, o Senhor lhe prometeu uma terra. E ele perseverou em servir o seu Senhor. E quando chegou o tempo certo, ele prometeu essa terra para mim. Hebron. Lugar para ele de bênção, de descanso. E também Hebron passou a ser, podemos dizer assim, um lugar de refúgio, de segurança. Quantas coisas nós temos em Hebron? E agora eu pergunto, para encerrar. Será que esses detalhes não queriam dizer alguma coisa para Sansão? O que tu acha, Lara? Sim. Será que quando Sansão que se guiava pelos seus olhos, será que não era um aviso de Deus quando ele sobe com aquelas portas, aquele portão grande, ombreiro, ele sobe aquele monte e fica de frente para Hebron? Será que não era um último aviso, um aviso de Deus? Sabe o que diz no versículo? Lê o início do versículo 4 de Juízes 16 para mim, Lara. O início Qual o início? foi Sansão, Agar
O capítulo 16, versículo 4. Qual o início? E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale do Sorrete, cujo nome era Dalila. E depois disso, não parece um chamado? Depois que ele arranca tudo aquilo ali, ele sobe aquele monte, contempla Hebron, parece que um aviso de Deus, e depois disso, começa de novo essa jornada de queda para ele. Deus está falando muitas vezes conosco. Deus fala e chama e manda nós rever e está colocando as coisas diante de nós, mas como nós somos insistentes, como nós nos guiamos pelos nossos olhos, só olhamos as coisas à nossa volta. Como nós nos detemos com coisas que estão reservadas e maduras para o juízo. E Deus mostrando, revelando como uma grande manifestação. E nós continuamos ainda a nossa jornada firme para a queda. Que tristeza. Era um apelo, não um apelo, mas uma manifestação de Deus mostrando Hebron. Lá onde é o fim do homem. Onde Abraão foi sepultado, Sara, Isaac foi sepultado. Ali onde é o fim. Olha o teu fim. Aonde acabam as tuas forças para tirar o eu do centro. Mas depois daquilo ali, nós temos uma queda de Sansão. E nós temos 4 coisas que eu quero deixar sobre Sansão. Que é um alerta para nós também. E vou antecipando. Quando ele revela então as coisas de Deus, ele perde a sua força, ele é levado preso, ele perde a liberdade, ele perde os seus olhos. E que mais? E por último, o que ele perde? Ele perde a vida. Ele perde a força, ele perde a liberdade, ele perde os olhos e ele perde a vida. Tristeza, né? Não acham triste isso? E essas coisas não são deixadas para o quê? Para Deus. Essas coisas registradas na Bíblia são deixadas para quem completa o pensamento? Eles têm? Exemplo para quem? Para nós. Para exemplos nossos. Para exemplo, para nós olharmos para as coisas que estão acontecendo e a gente nem se percebe, sabe, criança? E acabamos entrando numa doutrina, sabe qual a doutrina que se chama? Isso não tem problema. Há doutrinas do que não tem problema, mas isso não tem problema. A gente cria uma doutrina. E a doutrina é a doutrina do que não tem problema. Não, mas isso não tem problema. Isso pode, isso não tem problema. E quando vê, nós estamos emaranhados, estamos perdidos e perdemos força, liberdade, olhos e a vida. E aí, o cristão, que era para ser um estandarte, para ser alguém levantado por Deus para a bênção, ele está eliminado. A vergonha do Senhor. César, para encerrar. Eu pergunto se aquela sequência ali dos 4, ela já está numa ordem ou só citou elas? Elas estão numa ordem, porque eu não citei comunhão. Mas diz que ele perde força. Quando ele pelo menos eu pensei nessa ordem. Não sei se o irmão tem outra ordem. Eu só pensei, na verdade é só uma no caso. Né? Porque literalmente ele perdeu os olhos depois, mas ele já havia perdido os olhos. E eu creio... Mas ele pega força antes. Mas só para o caso do tempo, eu posso até ler aqui. Ele diz assim, ó.
Então, o versículo 19 do capítulo 16. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Aí depois do versículo 19 diz, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor já tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram, se eles pegaram ele, ele perdeu a liberdade. Pegaram ele perdeu sua força no versículo 19, estava sem força. Ele perde a liberdade porque os filisteus pegaram ele, isso nós temos no versículo 21, e arrancaram os olhos. Penso que essa é a sequência, mas se o irmão tem outra sequência, eu estou aberto a dar essa sequência. E depois no final ele acaba perdendo a sua vida. Ele perdeu a força, que ele perdeu a comunhão com o Senhor, não é só por causa que o cabelo dele era bonito, ou o cabelo dele tinha 7 tranças, é por causa que era um sinal do voto dele, ele perdeu comunhão com o Senhor. Então ele perdeu a sua força no versículo 19, no versículo 20 diz que os filisteus pegaram ele, e mesmo no versículo 20 diz que e arrancaram os olhos.